você faz para curar as suas emoções? O que você faz para lidar com frustrações? O que você faz para se desenvolver? Você pode me dizer? Pode me dizer também se é difícil entender os processos terapêuticos como ferramentas do teu desenvolvimento humano? Tem muita gente que ainda tem dificuldade de entender esses processos. E é por isso que hoje eu convidei 2 grandes profissionais terapeutas que vão me dizer quais são as terapias que nós temos na atualidade e que podem fazer a diferença na sua vida. E eu te convido a ouvir sobre esse assunto, a entender sobre esse assunto, e você vai perceber que isso pode ser o ponto de virada da tua vida. Hoje no Pode Me Dizer, eu recebo Dora e Chevalier Chiarion. Falei certo? Falou. 2 terapeutas maravilhosos, terapeutas integrativos. Hoje aqui vocês podem observar quantas coisas tem na mesa. Eles trabalham com diversas terapias. Pode me dizer aí, quantas terapias hoje nós temos disponíveis, Dora e Chevalier? Bem-vindos! Gratidão pelo convite. Então, obrigado pelo convite. São muitas terapias, né? Assim, hoje no nosso universo, aqui em Manaus, a gente já trabalha com uma gama muito grande, mas dentro do universo Access, por exemplo, que é um dos carros-chefes da nossa empresa, tem muito mais de 600 Nossa, mais de 600 tipos de terapias que você pode unir o corpo, a mente, tudo e se libertar de padrões invisíveis, né? Porque a gente não consegue enxergar aquelas travas que tem na vida e a gente pensa que é normal. Não é normal. Eu nasci assim, eu cresci assim, aí entra na síndrome de Gabriela. Exatamente. Não é normal. O normal é que nós sejamos livres, abundantes, saudáveis, né? Com uma conta bancária rechonchuda e livre de qualquer perturbação que venha a nos tirar do equilíbrio. E aí, a terapia o que é? Justamente o apoio para entender esse vai e vem, né? Da vida. E a gente estando amparado pelas terapias, não é tudo de bom. Eu costumo dizer que não há ninguém que vive tem o direito de não se desenvolver. Se nós temos vida, é importante que nós que estejamos abertos para esse desenvolvimento. Se tem mais de 600 técnicas, e para que tem gente que não quer aprender sobre isso, gente? Já tem muito preconceito? Tem, né? Tem? Você acha, Chevalier? Os homens têm mais preconceito com terapias? Muitas, porque eu tiro como exemplo, quando a Dora faz o atendimento, nós fazíamos o atendimento em casa, eu fazia sala para os homens. Então, há um bloqueio ali. E eu ia com toda a cautela. Eu esperava ele me dar a oportunidade para que eu pudesse falar que eu também sou do meio, sou terapeuta e conheço algumas técnicas que eu poderia ajudá-lo. E eu esperava ele dar o primeiro passo. A gente conversava sobre futebol, né, vários esportes, sobre as nossas vidas, sobre pesca. E quando ele me perguntava o que a minha mulher está fazendo, era a oportunidade que eu estava esperando para eu ir e entrar explicando para ele algumas formas terapêuticas e de como eu também, como homem, poderia ajudá-lo, caso ele apresentasse algumas crenças que todos nós temos, né? Alguma queixa, algo que se repete ao longo da família. Então a gente vai, analisa e depois diagnostica e dá uma terapia, indica uma terapia adequada para esse momento, né? E como é que vocês entraram nesse mundo? Porque todo terapeuta passou por esse processo também. Como é que foi o início de vocês nesse mundo das terapias? Bom, eu digo que foi pela dor, né? Porque tem aquela história. Se não é pelo amor, é pela dor, né? Então eu vim apresentando muita insatisfação em todos os ambientes da minha vida. E apareceram uma série de doenças, que é aquilo que você não trata, você vai receber fisicamente para que você possa olhar para aquilo. E aí foi uma série de situações que me deixou realmente doente de cama, que me levou a dizer, cara, eu não concordo com isso, tem uma coisa muito errada com a minha vida. E aí, nesse mergulho profundo, né, eu descobri que a gente pode estar bem, né, mas que a gente precisava passar por aquele processo.
O lance é que muita gente não está afim de ir lá embaixo, sabe? Ir nas sombras, ir no fundo do poço, fazer esse mergulho. E eu entrei de cara, porque eu sou assim, extremamente intensa, né? E eu dizia para ele, olha, se tu não correr, eu já tô lá na frente. Desperta, desperta, desperta. E aí ele dizia, não, mas acho que a coisa não tá funcionando. Olha, para quem tá acompanhando agora, eles são casados. Que a gente fala, tem o mesmo sobrenome, mas a gente não explicou isso. Eles são casados, então um foi acompanhando e ajudando o outro. Então, aí a parte é dele. Como é que foi a tua parte para esse desenvolvimento terapêutico? Eu via lá a Dora estudando, falando de técnicas, eu digo, pô, essa mulher tá ficando doida, tá ficando pirada, porque ela falava sozinha, eu começava a falar sobre os mantras, depois, principalmente de Axis, e ficava repetindo a casa, eu digo, porra, pirou minha mulher. Vou já arrumar um tratamento para ela. Aí, com o tempo, eu fui ouvindo e eu fui absorvendo de uma maneira tão simples, sem ela forçar, que virou a chave também em mim. Eu falei, pô, eu vou ficar doido que nem a minha mulher, porque acho que a gente caminhando juntos, como você falou da Dona Esther, 2 soma mais do que 1. Então, a gente está nessa caminhada aí, nessa busca, sempre procurando técnicas, inovando técnicas que a gente já conhece para a gente estar aplicando, né, no Cuidando futuro. da gente e do outro, né? E você falou sobre essas doenças, como quando começou contigo isso, as doenças do corpo físico, porque quando chega no corpo físico, o emocional também já está bastante abalado. O que vocês, quais são as doenças que vêm, ou pelo menos algumas delas, que vêm a partir da comunicação, quando eu não posso falar, quando eu engulo alguma coisa que eu não coloco para fora, que aqui a gente fala muito de comunicação também. Isso. Então, assim, dentro da linguagem do corpo, né, a primeira coisa que a gente fala é da tireoide. Tudo aquilo que a gente resolve engolir, não falar ou falar demais, ela vai estar causando um distúrbio de tireoide, de língua, de fala, de dente, de ATM. Então, tem toda uma situação que envolve essa condição que a gente pode apresentar. Faringite, amidalite. Nossa, faringite e amidalite, são as Eu clássicas. já tive muita amidalite nervosa, mas eu demorei muito para entender que aquilo era uma amidalite nervosa. Não era bem amidalite nervosa, eu que dei esse nome, tá, gente? Não sei nem se é esse nome. Era por alguma coisa que eu engolia. Sim. Então tem tudo a ver, né? Porque antes de chegar no corpo, ele foi uma situação emocional da qual a gente não conseguia nem nomear o que era, porque muitas vezes é difícil a gente dizer o que a gente de fato está sentindo, né? E aí confunde sentimento com emoção e surge um problema. E a gente não tem a solução daquilo lá e a gente guarda. E a gente guarda. E nesse guardar, o corpo um dia, né, diz, opa, vamos parar com isso aqui. E dentro de todas essas ferramentas que vocês dispõem aqui, que vocês trouxeram, vamos trazer esse exemplo de algo que envolve a garganta, que engole, que eu não consigo falar, não consigo colocar para fora. Como é que a gente pode trabalhar dentro dessas terapias que vocês trouxeram aqui? Já explicando como funcionam as terapias, como é que a gente pode trabalhar para resolver isso? Para curar, para desbloquear? Tem muitas formas, né? Vamos dizer, se eu detecto que uma pessoa tem problema de ATM, né? Daquela trava, né? Então morde quando dorme. Geralmente está associado a uma raiva contida. O ronco também, né? Ele é aquilo que eu não pude gritar, mas quando eu relaxo, o inconsciente é o ronco. Então, todas essas questões, elas estão ligadas a um fator emocional. Eu posso dizer, vamos trabalhar com essa raiva, né? Numa constelação. Aqui é o campo da constelação. Aqui a gente define como se fosse um campo sistêmico, né, para constelação, e aí eu digo, então tá, o teu problema é realmente esse, né, ou o ronco, e eu já defini, eu coloquei a intenção que isso é uma raiva. Agora, raiva de quem? Escolhe alguém aqui para dizer que isso daqui é de quem?
Tá afim de fazer isso? Tô afim de fazer isso, que eu já pensei numa pessoa aqui, gente, que eu tô com raiva de uma pessoa. Tô afim de fazer isso. Vamos fazer isso aqui. Mas antes, explica para quem está assistindo, expliquem o que é a constelação, que é uma das ferramentas com as quais vocês trabalham. Sim. A constelação é uma terapia que envolve um campo, né, onde nós todos estamos emaranhados, um trama. Então, Carl Jung já falava disso, tem o Ho'oponopono que fala, então tudo isso é comprovado hoje já cientificamente, que a gente tem fios invisíveis que nos ligam a coisas muito semelhantes. Uma grande teia de conexão. Uma grande teia de conexão que fala do consciente coletivo, do inconsciente, né? Que está armazenado em todos os campos. E a gente, dentro do nosso campo, do nosso grupo, tanto clã familiar, clã profissional, nós temos vários grupos com que a gente se conecta. E às vezes a gente diz, por que eu estou passando por isso nesse lugar? Porque você está emaranhado naquele lugar. Nossa, então, como que a gente faz? E tudo é para o bem. Nada que acontece é para o teu mal, porque eu sempre digo, Deus, ele nunca te dá nada que você não possa suportar, né? Então, o divino vai te colocar ali para quê? Para você olhar para aquela dor e resolver, e se soltar daquela teia, né? E viver uma vida melhor. E a constelação te proporciona tudo isso. Vamos lá, vou escolher aqui um número representando uma situação específica que hoje, neste dia que está sendo gravado esta edição do podcast, eu estou refletindo. Tenho as técnicas de comunicação, porém, existem outras questões que nessa situação específica eu estou muito reflexiva sobre como falar, sobre de que forma falar. É uma questão absurdamente delicada e uma situação que eu nunca enfrentei. Então, essa situação eu estou muito reflexiva. E aí vamos ver como é que isso pode me ajudar, me orientar, dentro do que pode ser dito aqui, né? Vou escolher esse. Ok. Não, vou escolher esse. Tá bom. Onde você quer colocar? Bem longe. Nossa, mãe, foi bem longe, hein? É. Tá certo isso? Que você é essa distância mesmo que você quer? Poxa, é essa distância que eu quero. Mas eu entendo que se eu ficar distante também, eu não consigo resolver. Tá tudo bem. Ok. Então, bora fazer uma frase que possa resolver isso aqui? Vamos lá. Então você vai dizer assim, minha linhagem feminina. Ai, meu Deus, minha linhagem feminina. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Nossa, eu senti até uma palpitação aqui. Antes a gente não podia falar. Antes a gente não podia falar. Mas agora a gente pode. Mas agora a gente pode. E a gente pode definir exatamente. E a gente pode definir exatamente a quem pertence cada coisa. A quem pertence cada coisa. E escolher a quem eu devo ou não atender. E escolher a quem eu devo ou não atender. A quem eu devo ou não olhar. A quem eu devo ou não olhar. Então eu escolho olhar para isso nesse momento. Então eu escolho olhar para isso nesse momento. Em nome de toda a minha linhagem feminina. E em nome de toda a minha linhagem feminina. Eu faço a minha escolha. Eu faço a minha escolha. Eu não escolho mais essa conduta no meu viver. Eu não escolho mais essa conduta no meu viver. Tá bom assim pra você? Tá, confortável. Ficou mais confortávelzinho um pouquinho. Aqui. Eu comecei a falar, senti uma pressãozinha. Oi? Nossa, como... Né? Ai, tô mais confortável. É uma sensação de conforto agora. É, de liberdade. De liberdade. Dessa fala. E quando você trouxe essa questão da linhagem feminina para falar, eu me recordo que a maioria dos meus clientes são homens. O processo de mentoria, a maioria são homens. As mulheres ainda têm uma dificuldade muito grande de seguirem o processo de mentoria para a oratória e para a comunicação. Aqui nós temos o Chevalier representando os homens. O homem, uma minoria ainda para fala. Então tem essa linhagem, fez total sentido, inclusive sobre outros aspectos aqui, não só aquela questão do início que a gente falou da raiva, eu estou com uma raiva de uma situação, mas sobre outros aspectos também. Interessante. E nessa ferramenta aqui, vocês trabalham muito com essa ferramenta? Os clientes usam muito? Muito. E existem muitas formas da gente constelar, né?
seja em grupo, seja online, seja na água. Então, tem uma infinidade maravilhosa de campos que a gente escolhe para fazer esses movimentos de cura, né? Porque as frases acabam reprogramando aquilo que já estava no nosso inconsciente há muito tempo. E quando a gente fala da linhagem feminina, quanto por tantos anos nós tivemos que ficar calada, né? E confesso que deu até uma agoniazinha na garganta, tá? Calada sem poder se expressar. E quando a gente se expressava, ainda dizia, essa mulher é doida, né? Então, quantas vezes fomos taxadas? Doida, histérica, neurótica, desequilibrada. Ninguém lembrava hoje. Que bom que todo mundo olha para uma mulher na menopausa, que todo mundo olha para uma mulher na TPM, porque tudo isso são hormônios. Então, quando você fala Chevalier e Dora, nós falamos de ciclos diferentes. Enquanto eu passo de 7 em 7 dias por ciclos diferentes, ele, em 24 horas, ele é um homem novo. Né? Se renova. Termina o ciclo dele, começa... Sabe? As terapias também são ferramentas para lidar com essas etapas, como a menopausa, por exemplo? Também. Então aí, quando a gente fala disso, a gente tem outros... Eu já ia chegar lá. Eu pedi para o Chevalier me explicar. Tem um pêndulo bem aqui. Explica para gente o que é essa ferramenta, o que é isso. Esse aqui é um instrumento radiestésico que nós utilizamos. Eu vou dar um exemplo aqui numa mesa. Essa aqui é uma mesa radiônica flor de lótus. Essa é uma mesa que a Dora canalizou. E cada item aqui tem um significado e é um tratamento. Quando a gente diagnostica aqui nessa mesa, o tratamento é enviado imediatamente. Então aqui nós temos o seletor primário, secundário, e aqui nós temos os mestres ascensionados. Aí nós trabalhamos com Baguá, presente, passado e futuro. Aqui é um salto quântico, né, que a gente executa os tratamentos. E aqui nós temos o decágono, onde nós colocamos aqui o nome da pessoa e com seu endereço. E através do pêndulo, o pêndulo vai e direciona aqui um tratamento que é adequado para essa pessoa que está aqui. A gente faz a abertura com a conexão com a mesa, com o nosso divino criador e com todos os mestres ascensionados e toda a egrégora que se forma para a gente estar conectando o consulente e o operador da mesa e às vezes um assistente, para que a gente possa fazer toda a coleta de dados e envio de tratamentos à distância. E eu quero dizer para você que ainda não viveu algum tipo dessas alguma terapia como essas. Eu já vivi várias dessas, inclusive já fui atendida por Dora e por Chevalier. O pêndulo mexe mesmo, tá? É a energia do pêndulo mesmo, né, Chevalier? Tem gente que ainda acha que é você que faz. Algumas pessoas duvidam, mas a gente canaliza a energia que passa por nós, vai até o nosso braço e é direcionada para o pêndulo. Então ele faz um movimento espontâneo, ele mesmo vai indicando aqui, através desse seletor, uma ferramenta que seria adequada aqui para um momento desse. Por exemplo, aqui uma cromoterapia. Aí a gente vem para cá e verificamos quais são as cores que nós devemos ativar para esse determinado item que está sendo tratado no momento. E para que é indicado essa mesa? É indicado para... Tem alguma coisa específica ou você pode trabalhar em qualquer situação? Dora. Lembrando assim que a radiestesia não é um misticismo, né? Ela é de base científica. Então, antigamente, grandes impérios, eles mandavam batedores na frente que eram radiestesistas. Para quê? Para encontrar o melhor lugar de acampamento, que não tivesse mortos, que fosse à beira de um rio. Então, era a radiestesia que ajudava isso. Então, eles iam com as varetas para buscar o lugar adequado. E a vareta, ela indicava o caminho. Então, o que foi acontecendo? Essa ciência ela foi aprimorada e foi trazida para as terapias para objetivar uma cura, um tratamento. Então, se reúne dentro de uma mesa radiônica tudo isso. A ciência, a energia dos cristais, a energia dos planetas, para poder agendar as cores, né, para a gente poder tratar um cliente. E, além disso, também a gente se preocupa muito com a parte biológica. A parte biológica a gente faz
através de um equipamento de biorressonância. Aqui, você já ouviu aqueles posts que diz assim, não era preguiça, era anemia. Sim. Não era cansaço, era falta de vitamina D. Sim, já vi. Então, né? Então, o que a gente faz? A gente alia tudo. E esse equipamento, colocando a tua mão aqui, ele consegue diagnosticar. Mulher, vamos colocar minha mão aqui. Eu nunca fiz isso aqui. Vamos sim, mas ele precisa do restante para ser, né, para o computador conectado, tudo, para ele vai fazer um scanner no teu corpo inteiro e vai detectar aquilo lá que precisa. Então, aí, se for assim, a gente já recomenda. Olha, quanto tempo que você não vai no ginecologista? Como é que tá o teu porque tuas vitaminas, teus minerais não estão... Então, a gente alia tudo, sabe? Porque, às vezes, aquela vontade de não sair da cama também é a falta de minerais. Tá gostando desse vídeo? Eu interrompi e apareci aqui rapidinho para te fazer um convite. Eu acabei de lançar o curso Expressão Sem Medo para você que quer reprogramar a sua mente, se sentir muito mais confiante e seguro para expressar as suas ideias. E depois que você consegue se sentir seguro e confiante, aí sim você aplica as técnicas de oratória e consegue gravar até um vídeo como esse aqui. E conceder uma entrevista no podcast também. Então vem comigo. Clica no link da descrição e você pode conferir todas as informações sobre o nosso curso Expressão Sem Medo. Olha, gente, depois dessa gravação desse podcast, eu já vou fazer essa atividade aqui, essa técnica, é uma técnica? Já quero um atendimento com vocês, um exame quanto a isso, porque tenho certeza que vai fazer diferença. E aí as pessoas estão se abrindo mais para essa, uma ferramenta nova para cá, para Manaus? Para Manaus, Eu acho que tem poucas pessoas que trabalham com a biorressonância dessa forma, né? De uma forma integrativa, que é o que a gente escolheu fazer, né? Não ficar só no lado espiritual, nós somos um ser integral, né? Então, a gente escolhe trabalhar com a maior quantidade de arsenal possível. E ainda, eu queria que você aprofundasse um pouco mais sobre essa questão dessas terapias integrativas. Como que funciona? Explica um pouquinho mais como funciona. Vocês dispõem de diversas ferramentas aqui, inclusive aquela ali. Qual é aquela ali? Esse é o equipamento radiônico de emissão. Pode explicar, Shibali? Não pode. Bom, esse equipamento, depois de feito o diagnóstico através da radiestesia ou até mesmo aqui da mesa radiônica, nós colocamos aqui a pessoa, o testemunho, nós podemos gravar um cartão aqui, onde nós fazemos uma avaliação e depois a emissão. Este aqui, ele emite cores, a gente trabalha aqui com a cromoterapia, e aqui, nesses poços, a gente pode colocar o testemunho de um lado, e aqui o remédio radiônico que precisa ser emitido para a pessoa. E a vibração vai para a pessoa, que não precisa estar perto de vocês. Exatamente. Então, ele é muito indicado para tratamentos à distância. E dentro dessa ferramenta, vocês têm todas essas ferramentas. Chega um paciente, chega um cliente para ser atendido por vocês. Aí vocês ouvindo, vocês vão indicar quais são as ferramentas indicadas para aquela especificidade? Isso. Quando o cliente chega com um propósito, a gente faz uma análise, um diagnóstico radiestésico. E nem tudo o que ele quer tratar é sugerido é diagnosticado e sugerido pelo tratamento radiestésico. Então, em função disso, a gente até muda o objetivo dele. O objetivo passa a ser um objetivo secundário, às vezes até terciário ao longo do tratamento. E, baseado nesse diagnóstico, a gente verifica qual é a terapia indicada para ele. Além dessas, nós temos Reiki, barra de Axis, nós temos facelift, nós temos registros acásticos, então, inúmeras ferramentas aí. Além dos nossos produtos, que também são base do nosso tratamento, né? Chegando nesses produtos, aqui, pausa para eu fazer a maior divulgação deles aqui, maior publi. O meu cliente chega aqui no escritório e eu tenho os cheirinhos da flor de lótus, porque eu sou fã da flor de lótus. E eu borrifo direto na sala. Inclusive, antes de dormir, eu chego em casa e o meu ritual borrifo em toda a minha cama,
para que eu possa já chegar com aquele cheirinho. O cliente chega aqui no escritório, borrifa no escritório inteiro. O cliente chega, ele já diz, nossa, gostei do cheirinho, gostei disso. Ele já se sente conectado, Isso. já vem de uma forma diferente. E o eucalipto, ele é para quê? Explica pra gente o que é para cada um. Para cada energia que foi colocada dentro desses frasquinhos que você chama de cheirinho, Gente, eu chamo de cheirinho. ele tem uma intenção, né? E a gente foi resgatar justamente a funcionalidade, a fitoenergética, a energia da planta. O que a energia da tangerina vem trazer? O que a energia do capim-santo, de todos esses elementos que estão na natureza, todos eles têm uma função, eles não estão aí, né, por nada. E aí a gente fez justamente isso, a gente fez um resgate das coisas ancestrais. Então, pensa quando você toma banho no sabonete de calêndula, o que você está cuidando? Eu fui buscar os chás que as ancestrais faziam para a cólica das suas filhas, né? Então, como que era tratado? Era tratada a ancestralidade. Quando eu pego um sabonete, eu estou cuidando da minha ancestralidade, tudo aquilo que ainda me prende em padrões que não são meus. Então, com muita honra, eu digo agora, eu escolho seguir em frente, gratidão por tudo. Então, essa é a intenção. E assim como a intenção em cada um dos nossos produtos. Todos eles Então, não é sobre um cheiro, é sobre uma intenção. sobre a intenção. E sobre a energia da planta. Então, quando você traz isso para o teu ambiente, é o que tu está trazendo, não só o cheirinho, mas aquilo que está por trás do cheirinho, a base que foi feita aquele produto. Então, vamos trazer um exemplo hipotético aqui? Exemplo hipotético. Uma pessoa que tem o medo de falar em público, que eu atendo muito. Quais ferramentas vocês indicam e, ao final, qual é o produto mais indicado que ele pode utilizar e cheirar antes de fazer uma palestra? Ótimo, eu gosto muito do anis estrelado, né, amor? Porque ele, como o próprio nome diz, né, anis estrelado, ele vai ser a estrela da vida dele, né? Então ele já vai começar a trazer a força do anis para esse momento de mudança na vida dele, né? Então, é por aí, é trazer um escaldapés, sabe? É trazer a energia de aterramento, né? De propriedade do que, de fato, cada um ser tem, né? E aí eu tenho uma frase que eu adoro. Eu digo, você tem que ser quem você é. Quem é você? Você, de fato, você sabe quem você é? Ou você tem vergonha de alguma parte de você? Então tem coisas, por exemplo, nossos cabelos cacheados, né? Quanto tempo nós ficamos escravas de progressivas, de escova, de isso, de aquilo. Então, agora, olha a liberdade, né, que a gente tem de soltar nossos cachos. Então, são coisas assim que a gente diz, e aí? Se você não é quem você é, falta você no mundo. Porque todo mundo tem a sua finalidade na Terra. Por isso que eu sempre digo que a oratória nunca é sobre o que você fala da boca para fora, mas é sobre ser de dentro para fora. E quando eu recebo alguém aqui no escritório, eu sempre pergunto, você faz terapia? Você tem abertura para isso? Porque dependendo da questão, eu posso sugerir, encaminhar para outro profissional que vai trabalhar de forma mais terapêutica. Aqui eu trabalho as técnicas com PNL e com hipnose. E com um pouquinho de barra de Axis. Mas eu não trabalho, eu trabalho mais com as perguntas do barra de Axis, não correndo barras como vocês fazem. Dependendo do cliente, eu vou indicar. Agora eu já deixo no ar a encomenda. Quero o produto de de anis estrelado. Todos os meus clientes agora vão ganhar o de anis estrelado. Começou o processo de mentoria, eles já vão ganhar o de anis estrelado. Já está anotado. E dentro desses processos todos que vocês já ouviram, que vocês já viram, que vocês já fizeram, qual foi o momento mais desafiador para vocês? Qual foi a técnica que foi mais... Não vou perguntar isso, vou reformular a pergunta. Qual foi a técnica que para vocês, vivenciando, fez mais diferença na tua vida? Foi a virada de chave da tua vida, Chevalier? Bom, para mim foi acreditar. Não na técnica em si, na acreditar em mim, que eu posso. Que eu posso fazer algo que venha a mudar
a vida de uma pessoa, que eu possa ajudar uma pessoa, como a Dora exemplificou aqui, como uma pessoa está lá no fundo do poço, a gente estender a mão. Eu falei, eu posso te ajudar. Eu tenho uma técnica que pode alavancar a sua vida, fazer a virada de chave. Mas eu preciso que a contraparte aceite, se permita a receber todas essas informações, essas técnicas que nós temos, para que ela possa estar emergindo daquele buraco. Você mudou muito a tua vida, né? Mudou muito no processo de começar a trabalhar com terapia. Sua vida mudou muito. Conta pra gente, essa mudança toda, qual foi a maior lição que você teve na tua vida com todo esse processo de mudança? Bom, eu diria que é comportamental. Postura, a maneira com que você chega no local. Antes eu chegava fazendo barulho e aquela coisa toda. Hoje não, eu sou um cara mais centrado, mais observador, eu falo pouco, gosto de ouvir muito. Então, esse é um lado que eu sempre tive comigo. Mas o desafio maior foi esse, em acreditar em mim mesmo que essas técnicas podem alavancar e ajudar pessoas. E a mim mesmo. Atualmente, como você visualiza a confiança que o homem tem nele? Em todo esse processo de mudança que o mundo sofreu e da própria relação homem-mulher. Hoje, de uma forma geral, como é que você avalia a confiança do homem? Ele confia em si mesmo? Bom, eu vou dizer como um exemplo familiar, porque a gente vem sendo criado através de crenças. Você não pode isso, você não pode aquilo, o tempo todo sendo podado. E isso acaba enraizando crenças que, ao longo da nossa vida, elas ficam difíceis de serem trabalhadas, de serem mudadas por crenças novas. Então, o conhecimento dessas técnicas me levou a isso. A tirar algumas crenças, a trabalhar as crenças. E quando você tira uma crença, vê uma crença nova. E assim a gente vai descascando uma cebola. Até que chega a um nível em que você pensa assim, pô, não tenho mais crença. Aí aparece outra crença. E a vida inteira. E a vida inteira. Em geral, os homens estão se abrindo para isso? Olha, como eu mencionei aqui, quando eu fazia sala para os homens que iam ser atendidos pelas esposas com a Dora, eu sentia muita barreira. Né? Muitos diziam que isso era coisa de viado, coisa de mulherzinha. Eu digo, poxa, eu ficava analisando e achando um meio de falar para ele de uma maneira tão sutil para que ele pensasse, pô, isso não é coisa dessa forma que eu estou pensando. Então eu tentava fazer com que ele enxergasse o outro lado. Eu dizia, pô, eu sou homem, eu gosto de mulher e eu estou nessa caminhada com a minha esposa. Então, e te convido a conhecer alguma técnica. Eu oferecia um atendimento gratuito para que ele pudesse experimentar, mas ele tem que se permitir, porque se a pessoa não se permitir, a coisa não flui. Ainda é muito barreira, né? Tanto que ele sempre fala, quando a gente faz uma vivência, um encontro, sempre é só ele de homem. E aí ele diz, sempre sou eu sozinho. Cadê os seus maridos? Cadê os seus namorados? Né? Eu acho que ainda existe muito daquela questão de o homem ser o fortão, não posso chorar, não posso isso, né? Não vou mostrar minhas fraquezas, né? Então eu acho que ainda tem muito de cultura, né? Tem muito ainda. E certa vez, olha, eu fiz uma vez um atendimento com uma pessoa, fui atendida. Era uma sessão onde eu trabalhei. Eu ainda não tenho coragem de dizer isso aqui, tá, gente? A gente não pode me dizer e a gente pode dizer tudo. E até mesmo que você não quer dizer algo. Então, por isso que eu estou dizendo, esse daqui ainda não vou detalhar. O fato é que eu fui atendida a determinada situação e me falaram assim, eu disse, olha, eu prefiro um homem que já tenha sido terapeutizado, que seja aberto para terapias, que seja aberto para fazer terapia. Sim. Mas você tá louca? Isso era um homem falando para mim, tá? Você tá louca? Não tem que ser isso. Eu disse, mas eu sou do desenvolvimento humano. Então eu não quero estar ao lado de um homem que não tem abertura para o desenvolvimento humano. Porque ele vai ficar para trás. Até porque não é só ficar para trás, eu não vou querer sequer que ele chegue perto de mim. Porque quando eu vejo que ele está meio adoentado ali, emocionalmente falando, eu não quero.
Porque eu já tenho que lidar com as minhas próprias emoções, então eu vou ter que carregar alguém nesse aspecto, então que os homens sejam mais abertos a terapias. E essa pessoa trabalha também com, não é o desenvolvimento humano, mas vamos imaginar que está nessa área, está meio que num fragmento desta área, e me criticando porque eu falei isso. Não, mas o homem não faz terapia. Ainda existe barreiras demais, né? Entre eles, homens. E no dia que eles baixarem as barreiras, a gente vai ver quanto que eles podem ser acolhidos por nós e pelos outros homens, né? A parceria tem que ser diferente, né? Nossa, tem um exemplo de um documentário que eu não me lembro agora o nome, em que um técnico americano estava ensinando para os seus alunos de como é que ele deveria se portar num campo de futebol americano. Então o homem tem que ser homem, o homem não chora, o homem vai para frente, dá porrada. Então, se o cara ali machucou, ele não tem que chorar, ele tem que levantar, ele tem que usar as técnicas para com que a sua equipe vença aquele jogo. Então, isso acaba trazendo crenças que, quando o cara fica mais velho, ele vai sentir aquilo, porque ele acha que não tem mudança, que não pode chorar e que ele tem que ser aquilo que ele aprendeu, uma técnica até ele vai aplicar até a morte. Ele generaliza também para outras áreas da vida. Porque, dentro do papel, da missão como jogador de futebol, ele vai entrar com essa força. Mas ali em outras áreas, deixa essa força aqui, deixa eu deixar a minha sensibilidade também colocar para fora. E é muito difícil porque a gente leva para essas outras áreas, né? Até a questão por exemplo, eu tenho uma questão do trabalho. Lá eu chego perto da minha mulher e eu derramo tudo aquilo que foi feito. Então, até isso, né? Saber definir, não, essa questão do trabalho, a minha mulher não merece Separar tudo isso, né? Então, são coisinhas assim que podem ser trabalhadas e melhoradas o ser humano como geral, né? E uma das técnicas com as quais vocês mais trabalham é barra de axis. Explica como é barra de axis, que eu já fiz vários atendimentos com os dois e amo essa ferramenta, mas eu sei que tem muita gente que não sabe. Me conta como é essa ferramenta, qual a importância dela? Então, as barras de axis são toques sutis, toques delicados, em alguns pontos da cabeça e coincide com os meridianos da medicina tradicional chinesa. Ao invés da gente usar a agulha, como a acupuntura, nós usamos as pontas dos dedos. Na nossa cabeça tem várias regiões que são de determinadas áreas da vida, por exemplo, ponto da criatividade, ponto da comunicação, o corpo, sexualidade. Então, todas elas são tocadas por um determinado tempo, onde vai dissolver aqueles bloqueios e fazer novas conexões neurais. Então, aquilo que era assim, 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 de repente pode ser assim. Então, é como se você limpasse a tela do teu computador, né, com tantas abas abertas e você organizasse tudo numa pasta. E, de repente, tudo que não presta vai embora. Assim você tem espaço e abre-se um leque para novas oportunidades. Barras de axis, para quem, por exemplo, meninos que estão, pessoas que estão no concurso público, meninos que estão no vestibular, né, prestes a fazer qualquer mudança radical na sua vida, uma escolha de uma profissão, né, vamos dizer, uma campanha política, qualquer coisa assim que vai exigir muito do controle de todas as áreas da sua vida. Barras de axis vem trazer essa luz, essa calmaria e esse discernimento para tudo isso. Algumas frases do barra de axis que eu ensino para os nossos alunos é aquela: a quem pertence isso, a quem pertence isso, a emoção. Eu ainda faço com o movimento físico, que para mim é mais importante. Então, barra de axis nós ensinamos dessa forma: a quem pertence isso, a quem pertence isso, devolva o remetente com partículas de consciência. A quem pertence, está com raiva, a quem pertence isso, a quem pertence isso, devolva ao remetente com partículas de consciência. Está com medo, a quem pertence isso, devolva ao remetente com partículas de consciência. Mas ele vai além, o barra de axis vai além disso. Tem alguma história que vocês podem compartilhar conosco que chamou a atenção de vocês diante do uso do barra de axis, da constelação, da radiestesia, e que realmente vocês perceberam que o trabalho de vocês como terapeutas contribuiu para mudar a vida dessa pessoa? Eu tenho uma historinha para contar, que foi de uma cliente da minha irmã,
que eu estava fazendo tratamento dentário e ela disse, Mana, eu acho que ela precisa eu vou mandar. Ok, ela foi. Ela tomava cerca de 20 medicamentos. Meu Deus! E ela não conseguia dormir mesmo assim. Meu Deus do céu! Quando ela chegava para as barras de Axis, eu sempre deixava ela por último, porque eu já sabia o que ia acontecer. Quando a gente terminava a sessão de barra, durante, ela dormia. Aí eu deixava ela no quarto dormindo, ia fazer todas as coisas da minha casa e tal, e ela estava lá dormindo. Aí de repente ela acordava e dizia assim, pronto, Dora, agora eu já vou, avisa para o meu marido que eu já estou indo. E aí ela ia dirigindo para casa, a gente esperava ela chegar, ok, dormia. Todos os dias na sessão. Depois, quando ela terminou o bloco de sessões, em que ela definiu muitas áreas da vida dela, escolheu aquilo que estava realmente pensado para ela, ela disse, Dora, eu fiz isso, eu deixei aquele emprego que estava um abuso de mim, eu resolvi aceitar a proposta do meu marido para tocar a nossa empresa juntos, porque tudo que eu estava fazendo era para a empresa de outro, mas eu posso fazer a nossa empresa crescer. Eu não tomo mais medicação nenhuma. Meu Deus, e eu durmo muito bem. Meu Deus do céu, que maravilha. Isso é uma vitória, não é? E não é para nós, é para ela, né? Nós fomos apenas um canal, um direcionamento. Uma pessoa que estava extremamente perdida, de repente eu acendo a luz para ela e digo assim, olha, por aqui dá, o que tu acha? Então quem vai escolher é ela, né? Então é esse o nosso trabalho. Eu já tive atendimentos assim que eu sentia as dores da pessoa, porque você está conectado ali, né? Então quando você conecta com a pessoa, você tem ali aquela aproximação, aquele contato de aura com aura, com o campo ali, né? Então, eu começava a fazer as perguntas, como você mencionou algumas aí. A quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Eu ficava repetindo até que a dor sumia. E às vezes não, eu começava a falar outras frases de Axis, né? Como pode melhorar, como pode melhorar, o que mais é possível. Então, a gente vai ao longo do atendimento sentindo e fazendo as perguntas, porque ali também você está se tratando, né? Você não está só passando a sua energia, você está recebendo também e doando ao mesmo tempo. Então essa troca energética é inevitável. Então você tem que ter essas ferramentas para se proteger e também ajudar a pessoa na sua questão ali que está sendo trabalhada. Dora Chevalier, deixa pra gente a arroba de vocês, eu vou passar daqui a pouco para as últimas perguntas da nossa etapa final. Divulga a flor de lótus aqui, que eu amo demais. A nossa empresa tem o Instagram, @Flor de Lótus Terapias Manaus. Dentro dela também você já vai para a Beleza Consciente, que nós temos uma loja virtual onde você pode adquirir todos os nossos produtos. Então dá uma passeada por lá, porque é fantástico. Quero lançar aqui de antemão já a linha dos namorados. Então eu acabei de chegar da Itália, né, da Europa, e aí era a época de primavera, quando eu voltei, e eu resolvi fazer a primavera para o Dia dos Namorados, a primavera europeia. A gente trouxe dentro dos sabonetes a nossa primavera europeia. Lindo. Então é um sabonete glicerinado com apenas 3 ingredientes, que te traz muita leveza, muita tranquilidade, e a gente contribui com o planeta também, sem aditivos químicos, conservantes. Eu sou uma fã dos produtos, eu presentei os clientes, eu tenho esse, já presentei para cliente, também os escaldapés eu faço com frequência, também já presentei clientes, o sabonete de cupuaçu também, sabonete de cupuaçu que também uso, também já dei para clientes. A gente pode até abrir. Agora tá faltando, eu não tenho esse de eucalipto e o de palo santo, mas tenho um que eu utilizo mais aqui, é o de capim santo no escritório. Nossa, o sabonete de cupuaçu, ele é esfoliante, como lateiro. Então, ele tem uma bucha vegetal e microesferas. Então, para passar naquelas áreas mais ásperas, né? O pé, cotovelo. Então, locais de mais atrito. Maravilhoso, gente, maravilhoso. Olha, se vocês pudessem
Sentir o cheiro disso aqui é maravilhoso. Olha, é maravilhoso. Eu amo o trabalho que vocês desenvolvem. Vocês são 2 profissionais incríveis que eu respeito e que honro. E eu desejo que vocês, assim, cresçam muito mais e que as pessoas abram mais olhos e coração para viverem essa experiência do despertar para o desenvolvimento humano através das terapias integrativas e também da aromaterapia que vocês desenvolvem também e que é tudo feito com muito carinho, com muito amor. Chegando na etapa final da nossa conversa, uma música de cada um, uma música que represente esse desenvolvimento humano. Uma música para cada um. Qual é a música? Na verdade, eu pensei na nossa música. Qual é? Fala aí, amor, qual que é a nossa música? Paralamas do Sucesso? É. Como é o nome? Eu esqueci. Eu não sei como é que é o nome, mas ele canta melhor que eu. Não. Pronto, agora eu vou... impressionado. Não, agora. pode falar, então declama, só fala. Qual é a música? Qual é a música? Quando a gente estava começando esse nosso envolvimento, né, a gente estava em turbilhões de situações emocionais, né? E eu ainda estava numa transição de cidade. E aí a gente, uma vez, encontrou essa música que representava muito o movimento que a gente estava fazendo. De olhos fechados, para te encontrar, não estou ao seu lado, mas posso falar. Aonde quer que eu vá, eu levo você no olhar. Então, é isso que representa muito o nosso caminhar. Que lindo! Que mensagem maravilhosa! E eu quero dizer que você também faz parte muito disso, né? Que através da participação, das tuas imersões, a gente tem melhorado bastante esse nosso comunicar, o nosso, né? Pode me dizer. Então, a gente está dizendo para você que você também é parte integrante da nossa caminhada, tá? Do nosso desenvolvimento. E gratidão pelas nossas trocas, né? Porque nós trocamos muito. Muito, que coisa maravilhosa. Gente, é sempre uma honra receber vocês aqui. E deixem uma frase inspiradora para inspirar as pessoas que acompanham vocês. A sua frase e a sua frase. Ixi, pegou a gente agora, né? Então, eu gosto dessa que eu falei para você, né? É buscar ser você. E se você não é você, falta você no mundo. Interessante. Chevalier? Bom, eu agradeço aqui o convite. Para mim também é uma honra estar aqui com você nessa troca. Tive numa imersão com você e foi assim maravilhoso. Eu sinto com meu laríngeo massageado. Ai, que lindo! Eu que falo pouco, é a Dora que realmente participa mais das entrevistas, mas sou grato. E eu diria, eu não vou dizer uma frase, eu vou fazer um convite para os homens. Que venham, participe junto comigo. Vamos buscar o nosso eu superior, vamos desenvolver o nosso eu. Porque os homens têm muito a demonstrar, tem muita coisa bonita para escondida. Contribuir, né? E a gente pode ser contribuição um para o outro e para o mundo. E os homens também serão mais fortes e mais corajosos quando eles cuidarem dessas emoções, né? E de maneira sutil. Sim, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Foi uma honra ter vocês aqui. Hoje nós compartilhamos sobre a importância de cuidar das emoções. Aqui no Pode Me Dizer, recebi Dora e Chevalier, terapeutas integrativos, que dispõem de diversas ferramentas que vão ajudar você a dizer o que pensa, a dizer o que sente, de maneira muito mais autêntica e livre. Porque se você pode dizer, você também pode impactar o mundo. Eu te espero na próxima edição do nosso podcast. Até lá.